Oi, galera. Estou aqui, domingão, ensolarado, maravilhoso, para gravar a aulinha de vocês, nossa última aula de estágio de penal. E aí, espero ter ajudado vocês nessa empreitada de ajudar o seu José da farmácia a conseguir se livrar, né? Vamos lá para a nossa sexta e última petição. Mandem no prazo anterior ao feedback para que vocês possam receber de volta essa peça, corrigir e deixar ela bem certinha. Vou ler para vocês então o enunciado, vamos comentar sobre a peça, quais são os principais pontos, e eu vou deixar para vocês no material de apoio, o, a peça com as principais partes que não poderão faltar. Também vou deixar para vocês essa gravação e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, por favor, para que eu possa esclarecer alguma coisa que tenha ficado em aberto. Legal, pessoal? Vou lá então. Estou compartilhando aqui sua petição, que é o nosso enunciado de peça. Vamos ler aqui para a gente saber o que está acontecendo nesse finalzinho de vida aqui do nosso estágio. Protocolada tempestivamente as alegações finais da defesa, os autos foram conclusos para a prolação da sentença. Olha só, o enunciado já trazendo para a gente uma informação importante. Já está dizendo que as alegações finais foram feitas, qual que é o próximo passo? Sentença. Então, para a gente identificar uma peça, a gente sempre precisa estudar o rito processual para saber qual vai ser o próximo ato. Então, no processo penal, nós temos alegações finais do Ministério Público, seguida de defesa, alegações finais da defesa e depois a sentença. Depois da sentença, vai vir então uma possibilidade de recurso, né? O recurso de apelação. Então, logo de cara aqui, a gente já pode verificar que se a sentença não for condizente com os anseios da defesa do Ministério Público, de sentença cabe apelação. O que significa isso? Nós iremos, então, mostrar nossa indignação para o tribunal, já que nós temos o direito aqui do duplo grau de jurisdição. A gente vai devolver a matéria para o tribunal, mostrando como que deveria ter sido um julgamento justo, né? Com certeza que a gente vai identificar alguns problemas na sentença e vamos demonstrar lá para o tribunal, mostrando como que a gente queria que fosse julgado. Vamos lá. Contudo, o meritíssimo juiz da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Agreste, no Ceará, não acatando nenhuma das teses defensivas, proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar todos os acusados, inclusive o Zé da farmácia. Aqui está um pedaço da sentença dele. Lembrando, todas as sentenças precisam ser fundamentadas, e a partir das razões de fundamento do juiz, ele tem um livre convencimento motivado, ou seja, ele pode apreciar do jeito que ele quiser as provas, desde que ele fundamente. E é contra esses fundamentos que a gente recorre. Vamos ver então como que ele sentenciou fundamentando. Olha lá, no mérito, ou seja, mérito significa o pedido do autor. No mérito do Ministério Público, a ação penal é procedente, então condena todo mundo. O conjunto probatório existente nos autos incrimina os acusados. Afinal, o acusado João dos Santos, em seu interrogatório em juízo, afirmou que a exigência do pagamento partiu exclusivamente do acusado Zé da farmácia, autor intelectual da referida conduta criminosa. Desse modo, a contundente narrativa dos autos pelo acusado João constituiu elemento convincente da efetiva realização da corrupção por todos os réus. No mesmo sentido, seguiu o depoimento da vítima, que afirma que no dia 3 de fevereiro, o vereador João dos Santos, João do Açougue, que exerce atualmente função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos da Câmara de Vereadores do município de Conceição do Agreste, Ceará, juntamente com os vereadores Fernando Caetano e Maria do Rosário, membros da comissão,
exigiram de Paulo o pagamento de R$ 100 mil para que a empresa pudesse participar do referido processo licitatório, que estava agendado para o dia seguinte. Assim, a prova oral produzida é harmônica e incrimina os acusados, restando suficientemente comprovado que os fatos ocorreram tal como descritos na denúncia. Isso porque, conforme se extrai da doutrina, o requisito do delito de corrupção passiva se caracteriza pela mera exigência de vantagem indevida, o que resta comprovado nos autos. Os acusados, portanto, realizaram objetiva e subjetivamente as elementares descritas no artigo 317, incorrendo em conduta atípica, não lhes socorrendo nenhuma causa justificante. É também antijurídica a conduta, imputáveis e possuindo potencial consciência da ilicitude do fato, era exigível dos acusados nas circunstâncias conduta diversa, pois culpáveis passíveis de imposição da pena. Passo dosimetria. Em relação ao acusado José Percival da Silva, fixo pena base de 2 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo, nos termos do artigo 59, tendo em vista que as circunstâncias do crime, uma vez que a conduta criminosa for praticada nas dependências da Câmara dos Vereadores. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, tornam definitiva a pena privativa de liberdade para o acusado José Percival da Silva em 2 anos e 6 meses. Substitua a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, bem como prestação de serviços à comunidade nos termos do artigo 44 e 46, cabendo ao juiz da execução a definição da entidade ou programa comunitário ou estadual junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, na forma do artigo 149 da Lei de Execuções Penais. Assim, no dia 6 de novembro de 2018, Zé da Farmácia é intimado pessoalmente da prolação da sentença e imediatamente te liga, desesperado, perguntando o que pode ser feito para modificar a decisão. Vejam que no enunciado ele traz o extrato da sentença só falando do Zé da Farmácia, só os aspectos do Zé da Farmácia, condenou todo mundo, né? E aí, olha só, dia 6 de novembro ele é intimado pessoalmente. A apelação é um recurso que tem que ser interposto em 5 dias. Então, a gente não conta o primeiro dia, conta o segundo. Está falando 6 de novembro de 2018, é intimado pessoalmente. Não está falando qual que é o dia, 6 de novembro de 2018. Que dia que é esse? A gente vai ter que se socorrer ao calendário. Então, se fosse dia útil, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 11º dia, então, dia 11 de novembro. A gente só precisa saber se 6 de novembro é dia útil. Aí a gente conta do 7. Deixa eu socorrer aqui ao 2018. Faz tempo aí? Novembro. 11. Não, desculpa. 6 de novembro. É uma segunda. Então, terça, dia 7, quarta, dia 8, quinta, dia 9, 10. Sexta, só dia 13, então é o nosso prazo. Deixa eu anotar aqui, 13 do 11. Por quê? 5 dias. O prazo é dia 6, que é uma segunda, eu conto na terça. Venceria no sábado, prorroga para o domingo. Prorroga, desculpa, para segunda, próximo dia útil. Advogado, qual o recurso cabível contra a sentença? Quais as teses devem ser arguídas na defesa? Date sua peça no último dia do prazo. Aqui, eu acho que ficou faltando, pessoal, o examinador colocar qualquer dia, porque na OAB eles colocam, né? A gente não tem acesso a calendário no dia da prova, mas aqui a gente tem é só ir para o calendário de 2018. E aqui ele está na parte da fundamentação, ele traz, é muito importante que a gente leia, porque ele vai trazer para a gente, né, todas as teses possíveis para serem colocadas lá. Eu vou compartilhar aqui para vocês, então, como que eu fiz
a peça e a gente vai verificar juntos aqui no nosso modelo, passo a passo aqui, que é um esqueleto que vocês precisam se debruçar sobre ele e deixá-lo completinho, bonitinho. Vamos lá, esqueleto. Primeira coisa, gente, como é uma apelação, como é um recurso, deixa eu colocar assim para mostrar para vocês assim de uma forma ampla. Como é um recurso, os recursos eles são interpostos, eles são feitos em duas peças. Uma peça vai ser a interposição e a outra peça vão ser as razões. Com exceção dos embargos de declaração, que vão para o mesmo juiz que prolatou a sentença, quando tiver obscuridade, omissão, ambiguidade, todos os demais recursos, eles são assim, em duas peças. Uma vai para o juiz e as razões vão para o desembargador. Como para o tribunal, desculpa. Como a gente vai fazer de uma vez só, a gente protocola tudo junto no prazo da primeira. Apelação, a gente protocola em 5 dias e as razões são mais 8 dias. Mas a gente faz tudo de uma vez. A petição de interposição, ela só tem o objetivo de avisar o juiz que nós vamos interpor um recurso, que a gente não se conformou com a sentença, e aí ele vai verificar os requisitos de admissibilidade do recurso. Se está no prazo, se o recurso foi interposto de forma correta, se não colocou um pelo outro. Por exemplo, coloquei aqui um rese no lugar de uma apelação. Aí ele não recebe o recurso. E o rese também tem aquela parte que o juiz pode se justificar, né? Ele pode voltar atrás, né? E reformar a sentença. Aqui não, o juiz só verifica se está certo no prazo, se o recurso está certo e manda, né? Ele vai ver tempestividade de cabimento e já manda lá para o tribunal. Então, vamos ver como que a gente teria que fazer aqui a nossa peça para ficar legal, quais foram os requisitos que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Vejam que aqui eu coloquei excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de Conceição do Agreste, né? A gente também pode substituir, né? O novo processo civil trouxe para a gente pode adequar o penal também, não tem problema. A gente pode colocar ao juízo da vara. Aí eu copio, né? Ah, meu Deus, coloquei errado. Ao juízo da vara de Conceição do Agreste. Esse juízo tem um acentinho aqui que não aparecia. Ao juízo da vara de Conceição do Agreste. Um ou outro. Que é essa diferença, pessoal? Porque o novo entendimento é para afastar a impessoalidade. Eu não vou mandar para o juiz, eu vou mandar para o órgão. Não me interessa o juiz que está ali, mas o órgão, tá? Processo. Se tiver número do processo, a gente coloca o número do processo aqui. Deixa um espaçamento, deixa eu ver o espaçamento que eu deixei, enorme, né? Mas pode deixar um espaçamento menor. 1, 2, 3, 4, 5, não precisa tanto. Mas aqui, como é uma petiçãozinha só, a gente adequa a página. Aí, como que eu fiz? Aqui a parte da qualificação. José Percival da Silva, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, ou seja, já qualificado aqui. Epígrafe quer dizer em cima. Que lhe move o Ministério Público, vê respeitosamente perante Vossa Excelência para o seu advogado ou advogada subscritor ou subscritora, interpor. Esse é o verbo do recurso, interpor. Quando são ações constitucionais, a gente impetra. Quando são embargos, a gente opõe. Então, presta atenção nesses verbos. Eu interponho recurso, eu oponho embargos e eu impetro, já que é cláusula pétrea, as ações constitucionais. Interpor recurso de apelação, com fundamento no artigo 5931 do CPP, contra a sentença, pelas razões de fato de direito a seguir expostas. Essa parte aqui vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, desde que tenham essas informações.
Aí a gente vai falar, né, sobre a tempestividade. Tempestividade. Aqui eu vou pôr de vermelho só para destacar o que eu tô querendo colocar aqui, né? Tempestividade. O presente recurso é tempestivo, vez que a sentença foi publicada. Aí vamos pôr dia 6 de novembro, segunda-feira, está sendo, e o recurso está sendo interposto em, aí vamos colocar a data aqui, 5 dias depois, preenchendo-se, portanto, o requisito de tempestividade do presente no artigo, vai lá no CPP no 58, no 593 por ali, vejam o prazo e coloquem o artiguinho. O apelante é parte legítima. Aqui também, né, é um requisito da legitimidade. Legitimidade, ou seja, será que quem interpôs o recurso podia interpor? Era parte? É isso que é legitimidade. O apelante é parte legítima, eis que contra ele a incidência de uma sentença condenatória, que condenou, que o condenou às penas do artigo, aí a gente vai pôr o artigo aqui, tendo assim legítimo interesse na reforma da decisão. Aí a gente tem que pôr mais um aqui que é do cabimento. Opa, eu quis colar só por causa da cor. Cabimento. Cabimento. Vou colocar assim. Aí aqui eu não quero mais letra vermelha. Cabimento significa por que cabe esse recurso, né? Essa aqui. Conforme o artigo 5931, vírgula, do CPP, é cabível curso de apelação para levar ao tribunal a matéria de sentença que a parte sucumbente, ou seja, quem perdeu, não tenha, se conformado. Uma coisa assim, tá? Pode arrumar. O que eu tô querendo dizer? Não quero essa decisão e pretende a mudança. E pretende a mudança. Qual que é o recurso cabível da sentença? Que eu quero, cabe sentença aqui? Cabe apelação de sentença? Cabe. E esses vermelhinhos aqui, ó, pode tirar ou deixar em pretinho. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade da presente apelação. Destaque aqui, né? Requer-se de Vossa Excelência conhecimento do recurso, ó, e o encaminhamento à superior instância para reanálise. Local e data. Eita, deixa eu puxar para cima aqui, que ficou muito para baixo. Uma peça só. Nunca deixem a assinatura de vocês numa parte sozinha, pessoal. Né? Alguém pode pegar essa assinatura aqui e fazer maldade. Local e data, assinatura do advogado. Legal. Agora, a nossa petição para o tribunal. Essa aqui é a mais legal. Essa aqui a gente pode expor para ele, ó, expor para eles tudo que a gente acha que está errado. Como que nós entendemos que o juiz deveria ter julgado e não foi julgado, né? Aqui é o espaço para a gente expressar nossa indignação. Então, para quem vai? Vai para o Egregia Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, eméritos julgadores, aí a gente coloca assim, autos de origem, número, né? Aí coloca o númerozinho aqui. Ai, não sei por.
Será que é esses dois? Número, não sei se tem número. Aí, descrição dos fatos. Aqui vocês vão descrever, resumo até a sentença, que condenou ele, né? Escreve o resumo até a sentença, em vermelhinho. Depois, os fundamentos que não podem faltar. Primeira coisa, o que a gente vai pleitear? Nós vamos pleitear número 1 aqui, né? Claro que vocês não vão deixar em número, vocês vão fazer de forma de uma dissertação. O que é isso? Eu estou explicando os fatos, trazendo a sardinha para o meu lado. Eu vou falar da absolvição por atipicidade da conduta em relação à preparação do flagrante. A gente já falou isso, né? Foi um flagrante preparado, tem até súmula, né? Trata-se de uma conduta atípica, já que o crime é impossível, nunca seria consumado esse crime, já que foi um flagrante preparado. Essa é a primeira tese. Na segunda tese, vejam aqui, né? Qual que é a segunda tese? Em caso de indeferimento aqui, a gente fala assim, salvo o melhor entendimento de Vossa Excelência, né? A absolução por estar provado que o réu não incorreu na infração penal. Aí aqui a gente vai falar que o juiz levou em consideração o depoimento de um dos corréus, que era aquele que fez a delação premiada sem a assistência do advogado, que nós já recorremos, que o juiz levou em conta o depoimento de uma pessoa que estava mentindo, né? Aí vamos dizer que a vítima, a própria vítima, ela tira o José Percival da cena do crime. Então não é possível que ele seja condenado, ele é inocente, ele não participou, ele estava ali cumprindo seu dever de ofício de fiscalizar as reuniões. Mais uma tese, ó, que a gente vai discorrer. Caso indefira a outra, né? Erro na aplicação da pena. O réu, ele teria, ele é primário, de bons antecedentes, circunstâncias judiciais favoráveis, necessidade de aplicação à pena nos patamares mínimos, né? Então, ele falou na dosimetria da pena, aqui é assim, ó, a gente precisa lembrar dos estudos de dosimetria da pena. A dosimetria da pena é feita em 3 fases. Na primeira fase, a gente tem as circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59. Na segunda fase, o juiz analisa as agravantes e atenuantes, que vão estar lá no artigo 61 até 65. E no final, as causas de aumento e diminuição. Cada circunstância judicial, cada agravante atenuante, cada circunstância de aumento e diminuição que o juiz levar em consideração para melhorar ou para piorar a vida da pessoa, ele precisa justificar. E ele colocou uma lá, né, quanto, se eu não me engano, quanto ao local que ele estava na Câmara, e aumentou a pena na primeira fase. Então, a gente vai rebater isso dizendo que ele não estava, ele estava lá por um dever de ofício, que o juiz não deveria aumentar. E se, alternativamente, aumenta por isso, já diminui logo em seguida, porque ele não levou em consideração, na primeira fase, que ele não tem antecedentes criminais, né? Aqui, ó, a conduta erro na aplicação, né? Tem também boa conduta social, vocês vão ver isso aqui tudo lá no artigo 59. Então, deixa eu colocar aqui entre parênteses. Artigo 59. Boa conduta social, réu primário, circunstâncias judiciais, todas favoráveis. Então, se está tudo favorável ali, o juiz continua na pena mínima para a segunda fase, já que na primeira e na segunda fase, segundo a jurisprudência, a sentença não pode ir aquém do mínimo. Então, o juiz devia ter passado batido e deixado sem nenhum tipo de aumento das circunstâncias judiciais. Então, ó, tá tudo ali, todas as circunstâncias estão favoráveis. Então, passa para a segunda fase, passa para a segunda com a pena mínima. Era isso que a gente tinha que manifestar aqui. Então, nós temos aqui 3 fundamentos que a gente vai rebater nessa sentença. E os pedidos? Os pedidos, a gente tem que lembrar
que tudo que a gente falou, a gente precisa pedir, né? Então, tem que ter um pedido de absolvição, tem que ter um pedido alternativo para indeferimento do... Tem que ter 2 pedidos de absolvição, ó. Então, vamos lá. Pedidos. Eu quero a reforma da sentença, do jeito que tá, não pode ficar, né? Aí, absolvição por atipicidade da conduta em relação à preparação do flagrante. Esse daqui, ó, é sobre a tese 1. Lembra que toda tese a gente precisa pedir, não esqueça. Então, deixa eu fazer assim para ficar fácil. Olha lá. Tese 1, tem que ter o pedido. Eu faço isso nas minhas petições para eu não esquecer que eu estou falando dessa tese, eu tenho que pedir. Tese 2, reforma da sentença por estar provado que... Né? Aqui é a tese 2, eu estou pedindo a tese 2. Eu vou lá, tese 2. Claro que esses aqui a gente vai depois tirar, né? Esses de vermelhinho não ficam na nossa petição. Ó, tese 2. Alternativamente, erro na aplicação da pena. Aqui é tese 3. Quer dizer, essa tese 3 no pedido também. Ó. Alternativa... Aqui. Aqui, a tese 3, né? A reforma da sentença, aplicação dos patamares mínimos legais, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP desfavoráveis. O réu estava no local cumprindo seu dever de ofício. Aqui é a tese 3. Vamos pedir toda a absolvição dele. Aí, termos em que pede deferimento. Será que eu pedi lá em cima, gente? Desculpa. Não, aqui, a análise. Aqui. Termos em que pede deferimento. Deferimento. Termos em que pede deferimento, ponto, né? Puxa tudo de novo para cima. Esmaga tudo aqui para ficar na mesma folha. Aí. Local. E deixa. Parar de pular esse tanto de linha. Enfim. Tô toda atrapalhada na formatação aqui. Agora foi. Tá, pedido, não precisa pular 2 linhas aqui. Aqui. Termos em que pede deferimento. Opa. Termos em que, vírgula, pede deferimento, ponto. Aí centraliza, local e data, OAB, nome do advogado é OAB. Acho que isso aqui eu não coloquei naquela primeira, tem que ter também. Assinatura do advogado, OAB. Aí, beleza. Tá tranquilo então, pessoal. São essas 3 teses aqui. Vocês têm, eu vou salvar para mandar para vocês. Vocês têm lá no arquivo Minha Petição, vocês têm todas as teses lá, Minha Petição? Acho que é Minha Petição. Vocês vão ter lá todas as teses referentes a essa peça.
E ela é feita dessa forma, né? Uma apelaçãozinha. Obrigada, então. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo para vocês e boa semana.